Meu povo, boa sexta, hein? Vamos lá. Mais de 30 perguntas para responder para vocês. Tá saindo tarde porque, mais uma vez, o dia passou por cima de mim. Só tô tendo tempo de fazer isso agora no final do dia para vocês. Sem mais delongas, respondendo as perguntas que vocês mandaram no Instagram, entre quinta e sexta-feira, toda sexta eu faço esse conteúdo aqui respondendo as perguntas do público. Começando com Fernandes B. O bom momento do Flick escancar o trabalho mediano do Xavi? Sim, são os mesmos jogadores, até menos, né? Não tem Ronald Araújo, não tem Christensen, mais o Gundogan que saiu, mais assim, gente de elenco que saiu, como João Félix e tal, e chegou Dani Olmo. Escancara pela forma de jogar, pelos números. Neste momento da temporada, curiosamente, na temporada passada o time do Xavi tinha perdido menos e tinha tomado um gol a menos, só que tinha feito 20 gols menos também do que na temporada passada. As sensações são completamente diferentes, né? E em jogos grandes, 4x1 no Bayern, 4x0 no Real Madrid, 5x0 no Sevilha, 5x1 no Sevilha. Esses resultados ajudam a mostrar não só números, mas também as sensações que esse time dá. Eu acho que o Xavi foi importante para muitas coisas. Dar moral pro Lamine Yamal, subir para o Cubarsí, começou a mais ou menos arquitetar esse esquema com falso ponta esquerda, não tão aberto. A questão é que o Flick consegue extrair muito mais de tudo isso. Então acho que o Xavi bateu no teto e realmente foi um trabalho mediano por isso, porque bateu no teto muito cedo e fez evoluir pouco esse time. E a cada jogo do Hans Flick isso parece ficar mais evidente. Lipe Del X7. O que você acha dessa final de Libertadores entre Botafogo e Atlético Mineiro? Na bola, me parece que o Botafogo está melhor do que o Galo, né? O Atlético no último um mês acho que não ganhou de ninguém, acho que já são 8 ou 9 jogos sem vitória. Não está jogando bem, não acho que competiu, por exemplo, bem contra o Flamengo na final da Copa do Brasil. Não foi completamente dominado pelo Flamengo em território de campo, mas sim em ações importantes durante a partida. Mau momento do Hulk, que normalmente tira coelhos da cartola para ajudar o Atlético e não está conseguindo nesse final de temporada. E o Botafogo, por mais que também esteja rateando, eu acho que está indo melhor dentro de campo do que o Galo. A questão é o fator Luiz Henrique. O que é que o Luiz Henrique fez no último jogo? Eu acho que isso pode acender os jogadores do Atlético de uma forma que pode fazer a diferença. Quando os jogadores têm algo, ainda que seja meio que um inimigo imaginário para se motivar e tal, isso pode fazer a diferença. E eu acho que se o Luiz Henrique de fato menosprezou os jogadores do Atlético e o time do Atlético, eu acho que sim, em uma final muito equilibrada, que o mental é muito importante. A partir do momento que os times são tecnicamente parelhos, o fator mental, o momento, essas coisas começam a fazer muita diferença. Quando existe uma evidente diferença técnica, isso também pode mudar, mas aí realmente a qualidade costuma sobressair. E como são times parelhos tecnicamente, eu acho que Atlético e Botafogo, para lá e para cá, não tem muita diferença no frigir dos ovos entre os dois. Essa questão de momento, de cabeça, de empolgação, de concentração, tudo isso faz diferença. Pode fazer diferença. E eu acho que o Luiz Henrique deu muita munição para os jogadores do Atlético entrarem extra motivados nesse jogo de sábado que vem. Ainda acho o Botafogo favorito pela bola, pela até constância durante a temporada, mas o Luiz Henrique deu munição para o Galo. Vamos ver o que isso vai dar. Semana que vem eu pretendo, mas eu não sei porque é semana de Champions, fazer algum conteúdo prévio de Botafogo e Atlético, assim como eu fiz de Cruzeiro e Racing essa semana. Pretendo fazer também de Botafogo e Atlético. Pretendo, sem prometer, porque vai ser semana de Liga dos Campeões, quinta-feira o vídeo da semana do Barça e tal. Enfim, vou tentar. Alisson Augusti. Bom dia, MB já é boa noite. Como é a sua relação com as jogadoras do Barça feminino, Alexia, Aitana e por aí vai? É cordial, assim como o do masculino. As jogadoras têm alguma coisa mais de humanas que os jogadores. São um pouco mais próximas e tal, porque os jogadores realmente ficam dentro de uma bolha, é muito difícil chegar perto deles, ter qualquer tipo de contato. Com as jogadoras, alguma coisa mais ainda tem. Mas é profissional, eu realmente não tenho relação pessoal com jogadores nem com jogadoras. É cumprimentar, dar oi, fazer a entrevista o melhor que eu posso, e depois despedir da melhor forma também. Assim como com Rafinha, Lewandowski, Xavi ou qualquer outro por aqui. A minha relação costuma ser essa. Mas, por exemplo, já teve um dia que esperando uma entrevista, a Aitana foi buscar o carro dela no estacionamento do estádio e tal, foi depois de um treino e a gente ficou conversando. Acho que com um jogador no masculino isso seria mais difícil de fazer, ainda mais se fosse o melhor do mundo e tal, dificilmente ele pararia ali para conversar um pouquinho com o jornalista. Com as jogadoras ainda tem um pouco mais essa proximidade, não são tão assediadas pela imprensa e tal, então
Ainda tem alguma coisa mais de proximidade. Bruno Campos, 27. O que falta para Endrick e Vitor Roque? Falta expectativas reais sobre jogadores de 18 e 19 anos. Eles não são fenômenos como o próprio fenômeno, né? O Ronaldo, o Mbappé, o Lamine Yamal, esses jogadores super especiais. E talvez até o Estevão, que com 16, 17, 18 anos já são capazes de colocar um time nas costas e de resolver tudo. O Endrick teve alguns momentos assim no Palmeiras, o Vitor Roque brilhando também com estrela no Atlético Paranaense, acho que em menor proporção do que foi o segundo semestre passado do Endrick, mas é claro que é muito diferente quando você cai no Real Madrid, quando você cai no Barcelona, o tamanho desses clubes, a exigência desses clubes, o que eles custaram, sobretudo o Vitor Roque pelas dificuldades econômicas do Barcelona e a necessidade de resultados imediatos do Barça. Então falta adaptação, tempo, adequar a expectativa e realidade, entender que eles não são super jogadores, acho que eles não são, até podem vir a ser, mas acho que eles não são super jogadores. Então, tanto expectativas internas como externas têm que ser ajustadas. Eu acho que às vezes é um pouco fora da realidade o que as pessoas esperam de Endrick e Vitor Roque. Outra coisa é se fizeram boas escolhas indo para Real Madrid e Barcelona. Pela dificuldade de jogar, por essa expectativa que é criada, por ter uma Copa do Mundo daqui a menos de 2 anos e eles jovens precisando mostrar serviço para estar na seleção brasileira e no grupo da Copa, essa é uma outra questão. Mas se Barcelona e Real Madrid batem na sua porta, você não fala que não. Então, eles também tinham que dizer sim. O empréstimo acho que está indo bem para o Vitor Roque, ele está começando a jogar melhor no Betis, participar mais dos jogos, participar não só em gols, porque é o que chama a atenção do Vitor Roque, são os gols. E o Endrick, aparentemente alguma coisa aconteceu, né? Assim, dá para explicar de um ponto de vista um pouco mais pragmático que as coisas começaram a ficar mais feias no Real Madrid, o Ancelotti apostou pelos mais experientes, o que é verdade. Mas ele meio que sumiu do time do Real Madrid e da seleção brasileira. Não sei se alguma coisa aconteceu no meio desse caminho e tal, mas deu uma desaparecida para um jogador que estava jogando minutinhos aqui e ali, cada vez mais, e do nada isso foi cortado do Real Madrid e da seleção. João Henri FC. Mesmo com toda essa diferença de jogo, te parece estranho o Barcelona ter só 3P? Não sei se você quer dizer 3 pontos a mais que o Real Madrid, né? O Real Madrid tem um jogo a menos contra o Valência. Se for isso, e eu escolhi sua pergunta incompleta imaginando isso, mostra que Barcelona e Real Madrid tropeçam muito pouco contra a classe média, né? Contra os times medianos e pequenos da Espanha. Então, mesmo jogando mal, o Real Madrid ganhou vários jogos. Ganhou da Real Sociedade, do Villarreal e do Celta de Vigo, pelo menos esses 3 sem merecer. E de vez em quando, o Barcelona na temporada passada também ganhou alguns jogos sem merecer e foi aos trancos e barrancos, mais ou menos se mantendo vivo, e se tivesse ganhado os confrontos diretos que perdeu, e olha que perdeu com 2 gols no acréscimo no segundo tempo, teria dado mais vida ao campeonato. Então, a diferença de sensações nem sempre é diferença de pontuação por conta disso. Mesmo sem jogar bem, às vezes é possível vencer no campeonato espanhol, tamanha a diferença entre os dois e o resto. Eu busy. Com a chegada do Nico e a volta de todos os meio-campistas, o Rafa seria amassado? Cara, não acho não. Hoje é impossível tirar o Rafinha do time. Hoje ele é o melhor jogador do Barcelona. Por mais que o Lamine Yamal tenha toda a expectativa em cima, que o Lewandowski seja o artilheiro, o Rafinha por gols, assistências e o trabalho meio invisível de pressionar, de deslocamento para abrir espaço para os outros e tal, de participar muito do jogo, para mim ele é o principal jogador do time do Barcelona. E além de tudo tem números muito bons também, já participou de 20 gols, 12 gols, 8 assistências em 16 partidas nessa temporada com o Barça. Então, no início da temporada eu imaginava que se chegasse o Nico, por ser um ponta esquerda, e a gente ainda não ter visto essa versão do Rafinha na ponta esquerda, acho que ele jogaria. Hoje o Rafinha seria titular no lugar do Nico. Hoje. Daqui a pouco não sei. Ou se fosse jogar o Nico, o Rafinha poderia jogar como meia centralizado também, revezando com o Dani Olmo. Então, não acho que ele seria minimamente amassado, não. Disputaria a posição e partiria de titular. O jvit.or011, que é João Vitor, né? Pessolano ainda está pela Espanha? Como foi ou como é o desempenho do trabalho dele aí? Sim, ele está no Valladolid. Ele chegou e não evitou o rebaixamento do Valladolid na temporada 22-23. Ele subiu com o Valladolid na 23-24. Teve alguns momentos ruins do Valladolid, ele teve assim, discussão com a torcida e tal. Ficou para a temporada 24-25 e está sofrendo muito. O time do Valladolid realmente tem muitas dificuldades. É o time que mais vezes caiu da primeira para a segunda divisão, se eu não estou enganado. É um time meio ioiô.
e quando sobe, já sobe pensando que difícil que vai ser a nossa próxima temporada. Sobe animado, mas já sobe muito preocupado. E o Pessolano faz parte desse processo de tentar fazer o time ficar. Não é fácil. Realmente o Valladolid tem muitas dificuldades, economicamente está muito abaixo dos outros e tal. Então tá por aqui ainda, com altos e baixos, tentando manter um time com pouco investimento na primeira divisão e vai ser difícil. José Eduardo 980. Que história é essa de vocês não terem acesso à Ligue 1? A Ligue 1 não foi vendida. Os direitos de transmissão da Ligue 1 não foram vendidos para fora da França. Não sei se agora algum país comprou durante o campeonato, se teve algum país que adquiriu os direitos, mas a Espanha ninguém comprou os direitos de transmissão do campeonato. Então não tem como assistir. Eu queria muito, o Barcelona vai jogar contra o Brest e eu não vou ter visto nenhum jogo do Brest. Vou ver durante o final de semana melhores momentos, alguma coisa assim, para estudar o jogo. Mas eu acho muito ruim não poder ver um jogo inteiro de um time. E assim será a temporada inteira. Um campeonato pouco atrativo, pouca competitividade, todo mundo meio que já sabe quem vai ser o campeão, poucas estrelas. Vende mal o campeonato francês. Bueno Ian. Como a janela de inverno europeia é meio fria, acha possível o Yuri Alberto ficar? Sim, mas sabe o que acontece? A janela de transferências da Europa é fria, especialmente para os grandes. Né? Assim, difícil, a não ser que o Real Madrid que teve muitas lesões, o Barcelona na temporada passada que estava meio desesperado, mas não é o normal. Os grandes normalmente fazem um planejamento no início da temporada, tanto esportivo como econômico, e no meio da temporada realmente não tem muita margem para contratar jogadores. E o Yuri Alberto não é um jogador com perfil de vir para um clube grande da Europa. Um clube médio pode ser que tenha mais jogo, porque um clube médio pode ser que tenha vendido algum jogador, um clube médio ou pequeno, pode ser que tenha vendido algum jogador no final da janela de transferências e não tenha conseguido repor ainda na janela de verão. Pode ser que esteja brigando contra o rebaixamento e precise de um nome para dar alguma diferença. Pode ser que um clube médio perca algum jogador para a Arábia Saudita, para os Estados Unidos, para outro clube um pouco maior, de outra liga e tal, e que precise repor. Então, nos clubes médios tem uma rotatividade maior e é mais o perfil do Yuri Alberto que poderia tirar ele. Por exemplo, sei lá, se o Nottingham Forest, se o Olympique de Marselha, sabe, assim, se um time desses, assim, sei lá, daqui a pouco machuca um atacante ia falar do Napoli ou do Bolonha, e eles querem investir, pode ser que numa dessas, ou até mesmo, né, ele tinha sido vendido para o Zenit, um time da Ucrânia, da Rússia, sei lá, um time assim, que era levar o Yuri Alberto, até poderia ser, porque acho que ele tem mais o perfil mesmo de times que se mexem um pouco mais porque eles são mexidos, não porque eles querem mexer. Os times grandes, normalmente, eles mexem no elenco porque eles querem mexer. Os times médios e pequenos, eles são mexidos, né? Eles são presas e não predadores. Então eles precisam repor. E numa dessas, o Yuri Alberto pode ser alvo de alguém. Felipe Paiva.10. Quem você escolheria para marcar o Martínez, atacante do Racing? O Maravilha Martínez, né? 28 gols na temporada. No vídeo que eu fiz ontem, tem um pouco mais de detalhes sobre como que a defesa do Cruzeiro tem que se portar, o que o Martínez faz e tal. Eu não especifiquei o nome porque o Martínez se mexe muito entre os dois zagueiros. Tem vezes que a jogada é pela esquerda e que ele arranca do meio para a esquerda, tem vezes que a jogada é pela direita e ele arranca do meio para a direita, então não faz muito sentido você colar o João Marcelo ou o Vidalba nele e que esse jogador acompanhe porque o outro zagueiro vai perder posição. Então é por zona. Se ele cair do lado esquerdo é o Vidalba, se ele cair do lado direito é o João Marcelo e não uma marcação individual. Gabriel Vance. Fala, Marcelito. O beach tênis é forte na Espanha? Você já jogou? Aqui no Brasil tá em alta. Eu sei, sempre que eu vou no Brasil eu jogo com a minha irmã. Eu gosto bastante de jogar. Eu falo, não é nem beach e nem tênis, né? Nem uma coisa nem outra. Especialmente se você joga em Belo Horizonte. Se joga na praia, beach ainda é. Não é forte aqui na Espanha, não. Aqui em Barcelona eu já vi gente jogando. Não sempre, mas ultimamente eu vi gente jogando por aqui e tal. Aqui as pessoas jogam mais vôlei de praia mesmo do que tênis de praia, né? Do que beach tênis. Mas não é minimamente a moda do que é no Brasil. E se não é na praia, você não tem quadras de areia por aí. Igual no Brasil, né? Qualquer bairro agora tem uma quadra de areia para jogar beach tênis. Aqui não tem. Aqui o fora da praia, o esporte de raquete, ou é tênis ou é pádel que o pessoal joga. E pelo custo envolvido e tal, não sei o que, muito mais pádel do que tênis. Explicar. Quadra de pádel é menor, a manutenção é mais fácil do que uma quadra de tênis e jogam 4 pessoas. Em tênis normalmente jogam 2. Então você ainda divide os custos de um aluguel de uma quadra para 4 pessoas. Precisa de menos técnica para jogar pádel do que tênis também. É mais fácil um iniciante jogar pádel do que jogar tênis.
Então pádel é um esporte mais acessível. Fê Mendes SC. Pensando na World Cup 26, melhor o Endrick ser emprestado para uma equipe menor tentando ser titular? Pode ser que sim. O Endrick poderia estar nas convocações, ainda que não jogue sempre pelo Real Madrid. Mas o Endrick precisa melhorar como jogador. Isso ele tem que fazer jogando. Então ele até poderia participar das convocações, estar ali e ter o seu espaço na seleção brasileira, se fosse uma clara aposta feita por um jogador de 18 anos que daqui a pouco não tem outros grandes noves no Brasil, então vamos apostar nesse daqui, poderia ir nesse caminho. Mas um jogador de 18 anos precisa melhorar. Tem muita coisa para melhorar. E talvez ele melhore mais jogando. Não sei se os treinos do Real Madrid são melhores do que jogos em outro time, mas jogar pode ser uma boa sim. Especialmente alguém que precisa melhorar rápido porque tem uma Copa do Mundo daqui a 2 anos. Também a questão é, talvez não tenha tanta pressa nisso na primeira temporada, porque não tem outro grande atacante, né? Ninguém vai chegar, vai pegar a 9 do Brasil, não me parece que o Igor Jesus vai fazer isso, e que não vai mais largar. Então acho que dá para ter um ano de adaptação, um ano de Real Madrid, ver como que as coisas são, e a partir do ano que vem, ver o que vai se mover no Real Madrid. Não sei se esse trio de Mbappé, Rodrigo e Vinícius não vai se mexer daqui a pouco. Para o Mbappé ser acomodado do lado do campo, um outro pode sair e tal, e aí o Endrick pode ser o 9. Ou o Real Madrid pode entender que precisa de um 9 mais resultado imediato que o Endrick, ele perder mais um espaço na fila, e aí sim, faltando um ano da Copa, se um garoto de 19 anos, a um ano da Copa, não está jogando e não jogou a temporada anterior, fica difícil de justificar que ele vá para a Copa do Mundo, né? O Matheus. O que está achando do trabalho do Arteta? Parece estar regredindo. Abraço, MB. Está estacionado, né? Assim, o Arsenal claramente passa por um mau momento. Na temporada passada, com 89 pontos, era a temporada de ser campeão. O problema é que disputa contra o Manchester City, que fez 91. E nessa temporada tropeça muito mais e dá más sensações, né? O Arsenal dá sensações de que joga mal. Ainda se defende bem, como é a marca do time, mas é bem menos insinuante, criativo. Antes era uma troca de passes muito rápida, muitos gols divididos entre os 4 jogadores de frente, né? Temporada passada e na retrasada, acho que mais na retrasada até, Gabriel Martinelli, Jesus, Odegaard e Saka, todos terminaram entre 10 e 15 gols marcados, fora as assistências, então assim, muita participação do quarteto ofensivo, nessa bem menos. E na temporada passada também ainda tinha assim, muita pressão, rodar bola, entrar na área do adversário, nessa por enquanto é um time de bola parada. Acontece. Os movimentos do Arsenal no mercado e do Arteta foram para deixar o time um pouco mais forte e duro. Quando você perde o Xhaka, por exemplo, contrata o Declan Rice, você perde passe e ganha músculo. Quando você contrata nessa temporada Mikel Merino, você também ganha músculo, altura, força, mas não é um jogador criativo. Está apostando no Timber pela esquerda e o Zinchenko perdeu espaço no time, também é um jogador mais forte, defensivo, no lugar de um jogador mais criativo com a bola no pé. Fora a lesão do Odegaard. Então, tudo isso contribui para que o time seja menos ofensivo, criativo, insinuante e que faça menos gols também. Thales Mata. Quero estudar e trabalhar fora. O que acha de La Liga Business School, o MBA Global Sports Marketing? Eu não sei se tem esse MBA Global Sports Marketing, esse eu não conheço. O de La Liga, eu conheço gente que já fez e gente que está fazendo também. Parece que é legal, mas assim, cara, eu não vou indicar o que eu não conheço, né? Mas parece que é legal. Procura se informar, ver gente que já fez e tal, que tá fazendo. Então, não sei te falar. Não sei nem porque eu selecionei a sua pergunta, se eu não sei responder, tá? Isso foi mal. Oliveira Lucas 4. Bom dia, Marcelo. O que acha do Barça ainda não ter sentido a falta do Gundogan? Pois é, eu acho que eu e muita gente talvez tenha se enganado, né? Nesse estilo de jogo que o Barcelona tem meio-campistas que fazem muitos deslocamentos, que o 10, por exemplo, do Barça, o jogador que joga naquela posição, faz muita entrada em velocidade, em segunda linha, Lewandowski às vezes sai um pouco, esse jogador entra em velocidade, que o 5 e o 8, por exemplo, também apertem muito a marcação do adversário, a saída de bola e que também cheguem à frente, o Gundogan é muito mais pausado. Então eu acho que o Gundogan servia muito mais para um jogo de controle do que para um jogo de imposição muito física e de velocidade como o Barça está fazendo. O Hans Flick acho que tinha isso na cabeça dele, tinha essa ideia. O Gundogan até poderia ser útil, mas as características dos meios-campistas hoje são bem mais agressivos que o do Gundogan.
Então acho que não está sentindo falta por isso. A gente imaginava um Barcelona talvez diferente do que ele está fazendo até aqui. Vitor MS 9. Por que a Nations League é tão decepcionante? Porque são os mesmos jogos, os mesmos adversários que se enfrentam durante 4 anos na Europa. Então não tem muito fator novidade. Os times europeus, as seleções europeias se enfrentam na Euro, que é um torneio interessante, tem eliminatórias para a Euro e tem eliminatórias para a Copa. Então um modelo de fase de grupos de times europeus e com jogos muito fracos, né? Os Azerbaijão, San Marino, Andorra da vida, deixa, por mais que a Nations League tenha essa divisão diferente, deixa as coisas muito desinteressantes. Então a impressão que dá que os europeus estão em um bucle, em um, como se diz, looping, jogando sempre entre eles a mesma competição. Que se tenha tantos jogos para eliminatória de Euro e que se tenha 6 jogos, que dá 3 datas FIFA, de primeira fase de Nations League é muita coisa. Uma coisa tinha que servir para outra, sabe? Eliminatórias da Euro servem para Nations League e tal, porque eles jogam entre eles muitas e muitas vezes. Na América do Sul também, né? Assim, são 18 jogos para ir para a Copa do Mundo, mas pelo menos tem Brasil e Argentina 2 vezes só. Aqui você tem Alemanha e Holanda nos últimos 4 ou 5 anos devem ter se enfrentado assim umas 10 vezes. Entre Nations League, eliminatórias, mais Euro e tal. É muita coisa. É muita coisa e é o menos interessante de todos e tal. Foi meio que para tapar buraco. Acho que começou bem e perdeu o fator novidade, a Nations League. Beatriz Souza, 8005. 8005. Acha que o Barça acerta em apostar no Penha e não ir atrás do goleiro de Portugal? Então, o goleiro de Portugal que você deve estar falando deve ser o Diogo Costa, do Porto. O Barcelona não poderia contratar ele nesse momento, porque o Barcelona só podia contratar alguém aposentado, sem clube, ou dentro de La Liga pagando a cláusula. E o Diogo Costa não é nem uma coisa nem outra. Ele nem está aposentado, nem está sem clube, e nem joga em La Liga. Então não poderia. E outra coisa, se você contrata o Diogo Costa, é um goleiro caro, um goleiro para chegar e para ser titular. E o Barcelona já tem seu titular, que é o Ter Stegen, que está machucado. Então o que você faz com o Diogo Costa daqui a um ano? Não fazia sentido contratar um goleiro para tomar ou para brigar por lugar com o Ter Stegen. O Barcelona quer um perfil de goleiro titularíssimo, que é o Ter Stegen, e um perfil de goleiro reserva que aceite esse papel e que de vez em quando precisar, ele esteja ali, que é o Iñaki Peña. Então é por isso. Alguém tinha perguntado também por que o Szczęsny ainda não jogou. O Hans Flick tem adotado um discurso de mérito, de meritocracia, quem estiver bem vai jogar e tal. E desde que o Szczęsny chegou, o Iñaki Peña tem jogado muito bem. Então realmente não deu margem, não tem como justificar a saída do Iñaki Peña do time, senão você vai gerar um problema que essa meritocracia toda que você prega e fala nas entrevistas não é aplicada para todo mundo. Então por isso que o Szczęsny não jogou. João Vitor de Matos. Em algum momento da sua carreira, achou que iria se tornar um Fabrício brasileiro? Não. Tanto quando eu dei notícia que o Neymar ia para o Paris Saint-Germain, notícia que o Messi ia sair do Barcelona e algumas outras notícias assim que eu consegui dar, eu sempre disse que foi um pouco de competência, mas muita sorte, sabe? Assim, de lugar certo, hora certa, enfim, de dar sorte. Fabrício Romano e outros jornalistas se dedicam muito a isso, a construir muita fonte, a fazer muita ligação, a ter muitos contatos. E eu não tenho nem tempo disso, porque eu tenho um outro perfil de trabalho, eu analiso mais jogos, eu faço entrevista, eu faço transmissão de jogo e tal. Você vê que o Fabrício Romano é mais dedicado a uma outra coisa. Ele não é muito melhor do que eu nisso, porque ele tem mais tempo e eu não, por vários outros motivos, e esse também, pelo perfil de jornalismo que faz. Então eu sempre quis me posicionar para que todo mundo não ficasse enganado em o que esperar de mim. Eu sempre quis me posicionar que não esperassem notícias de contratação e de mercado de transferências toda hora. Sempre que eu posso, eu falo alguma coisa, mas não tenho nenhuma vergonha de falar que eu não sei. Joab Souza Santos. Para você, o que é futebol bonito? Quem pratica hoje esse futebol? Para mim, o futebol bonito é o que consegue surpreender o adversário. Assim, plasticamente também bonito, né? Surpreender o adversário e você vê que o adversário não consegue pegar aquele time. Que os passes são envolventes, que o time fica perdido, que dá buraco na marcação, que às vezes o time está fechado e ainda assim você consegue achar o espaço ali. Então,
existe a diferença de jogar bem e jogar bonito. De jogar bem, às vezes o Atlético de Madrid, que para mim não joga nada bonito, joga bem, né? É um time que se fecha, assim, o Atlético de Madrid no prime do Atlético de Madrid. Se fecha, bola parada, muita marcação, contra-ataque, jogadas mais físicas e tal. Não é o que eu acho beleza, não é o que eu acho esteticamente bonito, mas é bom. Tem outros times que jogam também assim às vezes. O jogar bonito para mim é achar um passe, um deslocamento, sabe assim, um movimento que faz, que deixa um outro companheiro livre, mesmo sem tocar na bola. Jogar bonito para mim tem muito mais de recursos e de como atacar diferente, de como fazer com que você não seja encontrado dentro de campo, utilizar a bola, como eu falo muitas vezes, né? A bola é uma miragem só para atrair o adversário para cá, mas a jogada vai acontecer mesmo do outro lado. Quem joga futebol bonito hoje, o futebol mais bonito hoje é jogado pelo Barcelona, nessa temporada europeia. O Bayern tem alguns momentos que joga bonito também. Eu gostava muito de ver no início da temporada passada o Brighton do De Zerbi também, como ele atraía e saía muito em velocidade. A Inter de Milão na temporada passada, em muitas vezes jogou muito bonito. Essa temporada não, essa temporada especialmente nos grandes jogos, embora tenha ganhado do Arsenal empatado com o Manchester City, mas contra Milan, contra Napoli, contra até Juventus, que chegou a abrir um 4-2 com um 4-4, a Inter não me parece que joga... A Inter me parece jogar muito mais o que jogou 2022-23, que é jogar competitivo, do que o 23-24, que jogou bem e competitivo, embora tenha tido uma má noite contra o Atlético de Madrid. Então, em alguns momentos, a Inter joga bem. Joga bonito, aliás. O Manchester City não está jogando bonito. O Liverpool joga muitas vezes bonito. Com o Klopp era mais, mas ainda assim com o Slot. Contra o Leverkusen, por exemplo, o Liverpool jogou muito bonito. Contra o Aston Villa, menos, assisti o último jogo. Então, acho que assim, às vezes a Atalanta joga bonito também. O jogo da Atalanta, às vezes, é muito bonito de ver. Roubada de bola, ataques muito em velocidade, marcação individual. É legal de ver a Atalanta jogar também. Tem alguns times que jogam bonito, que é legal de ver. O Sporting do Rubem Amorim eu vi também algumas coisas, já desde a temporada passada. 3-4-3 também que eu gosto, com alas, atacantes mais por dentro. Enfim, é isso. Alexia Keila. Quero muito ser jornalista esportiva, e você é a minha maior inspiração. Muito obrigado, Alexia. Eu acho interessante quando recebo mensagem de mulher assim. Peguei essa daqui para ler, para falar para muita gente que às vezes manda. Simplesmente não é para retweetar elogio, nada desse sentido, mas que às vezes eu não respondo porque eu fico sem graça. Então aqui eu queria aproveitar a mensagem do Alex e agradecer a todos vocês que mandam esse tipo de mensagem. Eu fico de fato muito feliz. E se for para dar um conselho para vocês, faça muita coisa durante o curso de jornalismo. Muito estágio, conheça gente, teste muita coisa, tente fazer muita matéria, porque quanto mais fizer, melhor vai ficar. Então faça coisa, gente. Faz coisa, faz muita coisa. A chance que vocês têm de fazerem bem é fazer muito. É o que eu diria. Will Castro 8. MB, o que mais gosta e o que mais odeia em Barcelona? O que eu mais gosto, sem nenhuma dúvida, é o estilo de vida e o clima. Que a cidade te proporcione correr vendo o sol nascer no mar. Muita gente fazendo esporte para todo lado. Que seja uma cidade que você consiga se locomover em bicicleta. Muito lugar não pasteurizado e industrializado para comer, sabe? Assim, tem muito lugar autêntico em Barcelona. E na rua, e a rua é muito viva, é o que eu mais gosto. É uma cidade muito única nesse sentido. E o que eu mais odeio é que costuma ser tudo muito cheio aqui. Especialmente eu que moro no centro da cidade, é uma área muito turística também e tal. Às vezes é muito difícil você ter uma pizzaria aqui perto de casa, que ela é muito famosa, e eu nunca consegui comer lá. Você tem que fazer reserva muitos dias antes. E eu nem sempre consigo. Bom, eu quase nunca consigo. Então, a cidade às vezes é cheia demais. Não cabe mais gente nessa cidade. De moradores, especialmente, tem muito, muito, muito turista. Adalberto Sobrinho. Por que os volantes usam A5 no Brasil, A6 na Espanha e A4 na Inglaterra? Cara, eu precisava ter... Vou tentar pegar aqui para ver. Eu precisava ter pegado antes o nome do cara que falou isso outro dia. Eu comecei a seguir ele no Instagram. Deve ser um dos últimos que eu comecei a seguir. Deixa eu ver... esse daqui. Thiago, sem TH, Thiago com TI, ponto Erani. Erani escreve H-E-R-A-N-I. E ele fez um post esses dias falando sobre isso. Esses dias. Deixa eu ver se foi ele que fez.
Será que não foi ele que fez? Eu comecei a seguir ele? Eu tô falando da pessoa errada? Cara, eu não sei se ele fez isso outro dia ou se eu vi esse post outro dia. Ou se não é ele. Porque agora eu tô vendo os posts dele aqui e não tem nenhum desses. Mas eu achava que era. Ensino pessoas comuns a se tornarem especialistas do futebol em roda de amigos. Tiago, será que não foi você que falou isso, cara? E eu tô te dando os créditos de algo que não foi você? Se não foi o Thiago, o perfil do Thiago também é bom. Deixa eu ver aqui. Outra pessoa que eu comecei recentemente a seguir. Isso daqui é técnico de futebol. Jogador. Felipe Andreoli. Não, cara, eu acho que é o Thiago mesmo. Tem um aqui sobre música. Vitor Fonte. Checkmate Bebidas. Então é o Thiago mesmo. Eu só não achei o post aqui. Mas a explicação é muito legal. Porque antes jogava com 2 zagueiros, aí baixou um terceiro, aí esse que baixou começou a ser esse número e tal. Ele também fala sobre a Argentina. Eu não vou saber explicar tão bem como ele explicou, então segue lá o Thiago Erani, vocês vão ver. E achem o post. Maloqueiro. Como lidar com uma opinião errada, gritou aqui errado em caps lock, sobre um fato. Por exemplo, Ronaldinho ser melhor que Messi. Assim, é sem ser muito pretencioso, né? E arrogante, achando que a minha opinião é melhor que a dos outros, ou que eu que tô certo, os outros não. Por mais que às vezes eu esteja convicto que o Messi é melhor que o Ronaldinho, beleza. É só discordar. É só discordar e seguir a vida, nenhum problema. Eu lido completamente bem com pessoa que acha alguma coisa diferente de mim. Esses dias eu postei que o Cruzeiro não deveria ter poupado os titulares contra o Corinthians. Cara, teve gente que a primeira mensagem que me mandou na vida foi me xingando. Porque eu acho que não devia ter poupado o titular. Não consigo entender a dificuldade que as pessoas têm hoje em dia de ver uma opinião que elas não concordam e falar, discordo, e seguir a vida. Tem uma necessidade muito grande de discordar e de discordar de forma agressiva. Eu, quando eu discordo de alguma coisa, ou eu acho que pode ser um debate legal e debato, ou quando eu acho que não pode ser, eu toco em frente e sigo a vida. Mais perguntas sobre Barcelona? Kevin PL00. Como é a vida noturna em Barcelona? Boates e tal. Tem bastante vida noturna aqui. Tem uma zona de boates na praia, onde tem as baladas mais internacionais, né? Opium, Pachá, esse tipo de coisa, que normalmente é mais para turistas que vêm aqui. Tem uma zona, tem uma área na cidade que fica, acho que ali já é Sarriá, uma rua que chama Tusset, escreve Tusset, que é onde são as baladas que as pessoas daqui vão. Tem a Bling Bling, a Sultan e outras baladas por lá. É inclusive numa dessas que aconteceu aquela parada do Dani Alves. Tem, por exemplo, o bairro do Borne, que é mais de inferninhos, o Borne, o Gótico e tal, que são lugarzinhos pequenininhos, com música e tal, às vezes é um pouco mais underground. E tem a área da Razmataz, que é uma discoteca de 6 andares, imensa, e que tem em volta uns prezinhos também, uns barzinhos, é mais universitária essa. E tem dentro do Eixample algumas mais de reggaeton e tal. Lafira e outras que eu não lembro o nome agora. Então tem bastante espalhado pela cidade, bem nichado mesmo assim, de locais, turistas, universitários, underground, dependendo do ponto da cidade. Eu acho que é Gabriel, porque é GBRLS_C. Não te dá ansiedade ter que acompanhar redes sociais o tempo todo? Tem alguma estratégia? Então, eu perdi o Twitter, né? Então o que eu fiz foi, criei lá uma conta que não é um fake, é, sei lá, Marcelo MB e o dia do meu aniversário, alguma coisa assim. E eu comecei a seguir só pessoas que dão notícias sobre o Barcelona, basicamente. Até a minha ideia é depois seguir também pessoas que dão notícias de outros assuntos e tal. Mas eu não, acho que eu não fiz nenhum tweet. Então eu só leio. Eu gostava de Twitter, eu gostava de falar, de colocar ali alguns posts sobre alguma coisa que eu achava interessante e tal. Mas ainda mais perder depois do que aconteceu com a parada do Vini Júnior pra mim, né? Foi muito bom, porque eu não tive que ser tão exposto assim a ódio de tanta gente. E Instagram também eu vejo cada vez menos. Tô ruim de rede social ultimamente. Tô vendo mais mesmo notícia e tal, e só no que me interessa, cara. Tô ficando um pouco... Ou no que me interessa porque eu preciso para trabalho, ou porque me interessa porque eu gosto muito.
vídeo de, sei lá, gente tomando susto, gente caindo. Às vezes eu gosto de vídeo de ondas gigantes e aquelas músicas meio viking e tal. Então, assim, só pra ou me distrair muito, me desconectar muito, ou porque eu realmente preciso e tal, mas não tô tanto de rede social, não. Prado.Mateus. Tem imagens de como o Camp Nou está atualmente? Sim, eu indico aqui quase toda semana. Vai lá no Camp Nou Now, no Instagram também, que o Eric faz vídeos todos os dias sobre as atualizações do Camp Nou. Daqui a pouco eu vou fazer matéria sobre isso também, mostro aqui para vocês e tal. E lembrando que as obras do Camp Nou devem ser concluídas no mês de 2026, mas em fevereiro de 2025 o Barcelona deve voltar a jogar no seu estádio. João P. Santo. Mostra seus periféricos que usa para gravar. Me interessa principalmente a lapela CGMS. Eu não faço ideia do que você está falando de CGMS. Essa lapela é um boia, microfone boia, nada mais do que isso. Eu tenho essa luz aqui, ó, que eu nem quis colocar em cima do celular, coloquei num tripézinho aqui. Tá aqui, com 3 pontinhos ainda de bateria, dura bastante, que eu pendurei no outro tripé aqui para dar essa luz um pouco para cá, porque já tem uma outra luz branca vindo dali. E cara, deixa eu ver o que mais que eu posso mostrar para vocês. Ó, essa luz aqui eu uso na câmera, vai em cima da câmera da TNT. Isso daqui é um iRig, aqui entra um microfone, aqui entra um fone de ouvido, e aqui conecta no celular. Então sai com qualidade de microfone e de câmera e aqui ainda dá para escutar o retorno. Aqui tem volume de fone de ouvido e volume de fone, né, de microfone. Isso daqui é um extensor e um cabo de fone de ouvido que eu coloco no iRig normalmente porque o iRig fica longe de mim para passar por trás aqui e não ficar aquele fone aqui no meio e tal, que eu acho muito feio. Um microfone lapela com cabo, que normalmente é para câmera. O meu microfone está ali em cima. Uma capinha de recarregável de celular, que às vezes é para gravar com o celular com bateria acabando. E é isso, cara. Tem um tripé que eu estou usando aqui, o tripé da câmera. Tem esse outro tripé aqui que ele é mais maleável, que ele dobra e tal, mas normalmente é ruim de fazer nível, fica tudo retinho. Então eu uso pouco ele. Os meus periféricos são esses, não tem muito mistério não. Dentro de alguma mochila minha ainda tem uma luz pequenininha. Cara, uma luz que dura 20 minutos. Ela é bem pequenininha mesmo, mas ela é leve, então ela não deixa o celular torto. Que eu uso só para fazer entrevista na frente do estádio e entrevistar o iluminado. O iluminado. Também é iluminado. Mas ele chama o personagem ali, o torcedor, essas coisas. É isso, João. Jô Matias Moreira. Beckler, partindo da gênese do apelido culé, é certo traduzi-lo como bundudo ou bundão? Para quem não sabe, por que o torcedor do Barcelona é chamado de culé? O Barcelona jogava num estádio antes, que era o Campo da Indústria, que inclusive eu já morei no quarteirão onde ele era, e tinha, assim, isso é 1910, tinha arquibancada de um lado e do outro era muro. Então a galera sentava em cima do muro para ver o jogo. Quem passava pela rua via o cofrinho da galera, né? Porque sentava ali no muro, baixava um pouquinho assim a calça, ficava o cofrinho de fora. E bunda em catalão é culo, em castelhano, né? Castelhano é culo, em catalão é culo. Não é igual o nosso. Mas é assim. Então o culé era tipo bunda de fora. Bundudo ou bundão não é bunda de fora, né? Então não tem mesmo uma tradução literal, porque não tem uma palavra específica para bunda de fora, cofrinho de fora, uma coisa assim. Gusta_News. Você acredita que esse fluxo de jogadores europeus para o futebol brasileiro vai se tornar rotina? Não rotina, mas não acho também que vai parar, que sejam só exceções, por exemplo, Braithwaite ou Memphis. Jogador que não tem espaço em clube grande na Europa, muitos clubes brasileiros pagam melhores salários do que os médios europeus. Então, às vezes, se o cara quer uma outra experiência, já viveu talvez tudo que ele achava que ia viver, bem o perfil mesmo, né, do Braithwaite e do Memphis, pô, os caras de 30 anos, que já passaram por vários países, que já jogaram futebol diferente, que vão ganhar mais grana no Brasil do que num time médio da Europa, a experiência de vida, pessoal, e de poder voltar a brigar por coisas grandes, acho que pode motivar esse perfil de jogador. Sabe, meio que buscando uma segunda juventude, sabe, buscando uma nova experiência, uma mudança de ares. Isso eu acho que pode sim acontecer. Para clubes grandes, né? Então, de vez em quando, os clubes grandes vão conseguir levar assim, um europeu. Eles consideram uma aventura exótica. Acho muito engraçado isso. O Brasil
o país do futebol, eles consideram uma aventura exótica jogar no Brasil. Então esse movimento eu acho que vai continuar assim. Eu acho que a gente vai conseguir contratar um outro perfil de jogador que tenha maiores pretensões na carreira. Mas essa galera, pô, jogar no Corinthians ou jogar no Sevilha? Sabe, jogar no Grêmio ou ir jogar no Brescia, da Itália. Então, essas divididas do futebol brasileiro acho que vai ganhar muitas vezes. Pedrovski, na verdade. Mano, obrigado por reforçar sempre a sair de casa. Fazia 10 meses que eu não jogava. Aí tive coragem e fui. Valeu. Pô, Pedrosvik. Eu fico muito feliz com não é nem uma pergunta, né? Mas assim, eu fico muito feliz com mensagem assim, porque quando fala essa parada de influencer e tal, é isso que eu quero pra minha vida se alguém um dia falar que eu sou influencer. Influenciar pessoas a terem bons hábitos. Bons hábitos, bons pensamentos, boa postura, boas ações, é o que eu quero influenciar as pessoas. Se um dia eu puder influenciar alguém a fazer alguma coisa, né? Então, saia de casa, faz alguma coisa, não fica parado. Você ganha muito mais saindo do que ficando. Testa coisa, gente. Vai testar coisa, vai provar coisa nova e vai tentar ser feliz. Acho que é a melhor coisa que vocês podem fazer, tanto numa sexta-feira, como também no dia a dia de vocês. Vai tentar coisa. Quem fica parado é poste ou relógio que não está funcionando. Valeu, gente. Um bom final de semana para vocês. Faça favor agora de aproveitar. Se você está vendo isso no sábado, espero que você esteja doidão. Eu tomei aqui minha kombucha de sexta-noite. Kombucha, vocês pesquisem aí, é meio que um chá fermentado. Isso aqui ainda de limonada dragão. Pitaia, lima e limão. É bom, é meio que um suquinho gaseificado assim e tal. Ainda tem umas propriedades do chá, legal. E essa é a minha sexta-noite. Espero que a de vocês seja bem diferente. Valeu, gente. Bom final de semana. Eu volto amanhã em dose dupla. Nesse sábado, com vídeo de Celta e Barcelona e vídeo de Cruzeiro e Racing. 2 vídeos diferentes para vocês. Então faça o favor de se inscrever aqui, deixar um like, um comentário para ajudar o produtor de conteúdo. Valeu e até amanhã.